Brasília, vamos ao vivo à sede do Ministério da Fazenda em São Paulo. A colunista de Economia do Grupo Bandeirante, Juliana Rosa, entrevista a partir de agora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ju, boa tarde, é com você. Boa tarde, Frumento, para você. Boa tarde a você, ouvinte, aqui da Rádio Band News FM, e a você que acompanha a gente ao vivo agora pela Band News TV também. Eu estou aqui ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui ao Grupo Bandeirantes. Boa tarde, Juliana. Prazer estar com vocês. Vamos começar falando sobre Estados Unidos, porque só se fala nisso, a política tarifária do governo Trump. Queria saber como é que o senhor vê, como é que o governo está vendo nesse momento o impacto dessa guerra comercial aqui para o Brasil. Olha, eu penso que o Trump começou um ciclo que não terminou, né? Porque praticamente todos os dias nós temos novidades e não estabilizou o cenário ainda. Ficou claro que a China é o alvo prioritário do Trump. O mundo não escapou, está tarifado também, mas eu penso que o conflito comercial entre China e Estados Unidos é o tema que acabou sendo central, até porque ele não resistiu à pressão dos aliados e dos próprios empresários americanos, que tem planejamento de investimentos, de compras. Foi um choque muito severo o que foi anunciado inicialmente, algo... Eu não tenho lembrança de algo tão radical que tenha sido feito e que causou uma turbulência momentânea bastante evidente, mas nós não temos condição ainda de analisar antes de estabilizar o quadro, né? O Brasil, na minha opinião, tem uma posição privilegiada em virtude do fato de que o Brasil aumenta as suas exportações para os 3 grandes blocos econômicos. Nós estamos exportando mais para os Estados Unidos, exportando mais para a União Europeia, exportando mais para a China. Temos acordos bilaterais com a China muito relevantes e com o Sudeste Asiático, que é super parceiro do Brasil nesse momento. O Brasil exporta muito para o Sudeste Asiático. Temos um acordo de livre comércio firmado com a União Europeia, que, na minha opinião, vai ser acelerado em função do que aconteceu. E os Estados Unidos são superavitários em relação ao Brasil. Ou seja, é de pouca serventia para os Estados Unidos retalhar o Brasil, porque o Brasil compra mais do que vende para os Estados Unidos, embora seja um parceiro muito relevante que tem vultosos investimentos aqui no Brasil, tem uma tradição de investir no Brasil. Então eu quero crer que o presidente Lula adotou a posição mais sóbria possível. Olha, nós temos uma relação recíproca que tem que ser mantida. O Congresso votou uma lei de reciprocidade, né, com muita rapidez, para sinalizar para os Estados Unidos que nós não podemos ser tratados como parceiro de segunda classe, nós somos parceiros históricos dos Estados Unidos. Vamos defender os nossos empregos, nossas indústrias, mas numa mesa de negociação. Isso seria a última opção, fazer uma retaliação. Não, eles é que, né, fizeram unilateralmente. O que o presidente Lula tem sinalizado é o seguinte: olha, os Estados Unidos passaram as últimas 4 décadas defendendo o livre comércio. De repente muda 180 graus e começa a defender o protecionismo, sobretudo para proteger, né, o que ele imagina ser o melhor para a economia local. Não faz muito sentido. Como disse o presidente, é um cavalo de pau num transatlântico. Não faz muito sentido. Então está em curso um movimento que nós precisamos ver como é que termina. A mensagem que eu gostaria de passar para quem está nos ouvindo e assistindo é de que o Brasil, né, assim como em outras crises, como em 2008, nós vivemos uma enorme crise financeira, o Brasil tem de 75 a 95 bilhões de saldo comercial, o Brasil tem mais de 300 bilhões de reservas cambiais, o Brasil tem comércio com o mundo inteiro, só abre mercados. Desde que o presidente Lula inaugurou seu mandato, nós abrimos centenas de mercados para produtos brasileiros. Ou seja, nós estamos tranquilos de que nós temos boas relações com todo mundo, vamos mantê-las, aprofundá-las
e estamos numa situação em que a gente não deve nada para ninguém. O Brasil já está tentando negociar para diminuir ou retirar essa tarifa de 10%? Já houve negociações no passado, quando isso aconteceu. O Itamaraty e o ministro do Desenvolvimento, que vem a ser o vice-presidente da República, estão em contato permanente com os Estados Unidos para que o Brasil faça valer as suas prerrogativas de parceiro preferencial dos Estados Unidos aqui na América do Sul. Então nós queremos fazer valer uma amizade histórica que temos com os Estados Unidos e boas relações que foram cultivadas ao longo de décadas. Governos entram e saem, né? Mas a relação entre os povos ela é mantida com a diplomacia que o Brasil tem uma tradição exemplar. Né? Como o senhor está falando, ainda as coisas estão acontecendo, então é difícil saber onde é que isso vai parar e o risco é de recessão. Se fala em recessão dos Estados Unidos, na China, na Europa, o Brasil pode ter uma queda de PIB por conta disso? Não acredito. Não acredito que o Brasil tenha uma desaceleração nesse nível. Né? Nós podemos eventualmente, a julgar aí pelos movimentos, você vai ter algum impacto, mas a economia brasileira segue saudável, né? Com muitos graus de liberdade. Nós temos aí na política econômica vários graus de liberdade que nos permitem nos movimentar adequadamente para superar eventuais contratempos. E conforme eu disse, o Brasil, desde que pagou sua dívida externa, acumulou saldo comercial, mantém reservas cambiais, o Brasil tem um colchão de proteção para se defender de turbulências externas. Isso já aconteceu em 2008 e pode acontecer agora. Nós vamos saber reagir àquilo que vier. Nós estamos, mais uma vez, numa posição que nos permite reagir à altura do tamanho do problema. Tenho certeza que quem está acompanhando a gente agora ao vivo está perguntando, e o dólar, ministro? É a pergunta que eu mais ouço. O dólar passou de 6, chegou perto de 6,10, agora voltou hoje para casa dos 5,80. Um dólar baixo seria bom para a nossa inflação. O senhor acha que pode vir uma ajuda para a nossa inflação via dólar ou está ainda difícil de enxergar? Olha, pela lógica, que na verdade, você falar por uma autoridade econômica de outro país é muito difícil, né? Nós falamos pelas medidas aqui domésticas que nós tomamos, o Banco Central, a Fazenda, o planejamento. Então, falar por outro país é muito difícil. Mas, pela lógica, se os Estados Unidos têm um déficit externo de $1 trilhão, né, nós estamos falando disso. Né? Só com a China, 300 bilhões de dólares. Déficit comercial com a China. Sim. Se esse é o problema, o natural seria que o dólar se desvalorizasse para corrigir essa distorção, e não o contrário, que o contrário vai na direção oposta do que eles próprios pretendem, que é melhorar as relações comerciais com o mundo e não carregar um déficit tão alto. Então, o natural seria uma desvalorização do dólar, que pretendia-se mais gradual, né, no discurso, pretendia-se mais gradual. Mas, de novo, isso depende muito da coerência da política. Porque quando você emite sinais contraditórios, muitas vezes a pessoa vai buscar refúgio no dólar, no próprio dólar, o que impede o que seria natural. Sim. Percebe a contradição? Sim. Quer dizer, você precisa da desvalorização, mas você gera uma tal incerteza que você promove a valorização. Porque, é o pior do cenário. Porque as pessoas buscam refúgio. Então, essa contradição é que precisa ser resolvida. E não há como resolver, a não ser que o governo americano, né, dos Estados Unidos, adote um discurso coerente, para que sinalize para investidores, poupadores, para que sinalize a coerência da política econômica. As pessoas tenham previsibilidade do que vai acontecer. Mas eu diria para você que, pela lógica, né, o que deveria acontecer seria uma valorização das moedas frente ao dólar. Sim. Portanto, uma desvalorização do dólar. Pois é, se a gente tiver um quadro onde seja de dólar mais baixo e as commodities, petróleo está em queda, caiu bastante, até o café estava em queda no mundo, seria bom
porque a gente teria um cenário de redução da inflação, poderia ter queda da gasolina, enfim, alimento, né, que a gente está precisando tanto. O barril estava em patamares 60, bastante baixos. Eu, quando estive nos Emirados Árabes, sabia que havia uma intenção do governo americano de baixar o preço do barril, justamente porque para que não haja inflação, para que a inflação não volte nos Estados Unidos. Então você tinha uma pressão de redução de preços, né, sobretudo do petróleo. Isso tem as suas consequências locais, né, que é o fato de, eventualmente, você ter um impacto favorável no preço da gasolina. Sim. E de outros produtos consumidos pelos brasileiros. Mas eu repito, né, nós estamos no meio da turbulência, né? Isso depende um pouco da coerência do discurso da autoridade econômica dos Estados Unidos. Essa coerência que muitos ainda não percebem. E isso que está gerando essa instabilidade. Você olha para a tela do computador, numa hora o dólar está subindo, na outra hora está caindo. Sim. Às vezes em função de uma palavra que foi dita pelo Trump, pelo Xi Jinping, ou pelo secretário do Tesouro, ou pelo diretor lá do Fed, né, que é o Banco Central Americano. Isso vai continuar um pouco volátil até que as pessoas compreendam qual é o plano de voo, né? A hora que entenderem e for coerente, né, com o que precisa ser feito, eu penso que as coisas devem se acomodar. Seria bom. Mas, mesmo assim, eu quero insistir nisso porque é importante. Eu digo a vocês com toda tranquilidade, o Brasil ele pode enfrentar uma situação, qualquer que seja, externa, em condições, né, de superá-la. Nós temos convicção disso. Claro que se o mundo estiver ruim, é ruim para todo mundo, né? Mas nós vamos estar menos ruim. Menos ruim para o Brasil, né? Mas tomara que, enfim, resolva-se logo. Agora, eu peguei esse gancho da inflação, falando do dólar e das commodities, porque hoje saiu o IPCA e a inflação em 12 meses, ela volta a acelerar, foi de 5,06 para 5,48, que é o maior nível desde fevereiro de 2023. Então, é uma inflação que, certamente, quem está ouvindo, nos acompanhando agora, sente que está pesada ainda. O que eu pergunto para o senhor as medidas que o governo vem lançando recentemente, como o saque do FGTS e o estímulo ao crédito consignado, isso não pode atrapalhar no combate à inflação pelo Banco Central? De maneira nenhuma. Nós tomamos várias medidas, no ano passado nós tomamos várias medidas fiscais e o Banco Central tomou várias medidas monetárias. Então, tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista monetário, se tomaram medidas no sentido de conter a inflação, já prevendo esse repique que você fez referência. Então, preventivamente, né, já antes de acontecer, nós já tomamos medidas para, se acontecesse, né, a inflação ser controlada num horizonte razoável, né? Você não consegue virar a chave do dia para a noite. Você toma a medida para trazer ela para um patamar adequado. Com a super safra que nós estamos colhendo, né, e com o que você acabou de dizer que está acontecendo com o preço de várias commodities, eu acredito que nós vamos aterrissar, né? Então nós vamos verificar ao longo do ano que ela vai voltar a se comportar em patamares mais adequados e depois o BC tem todo um tempo para mirar o centro da meta de inflação. Então, já prevendo que isso pudesse acontecer em função dessa turbulência externa também, porque essa turbulência não começou agora, né? Ela começou antes mesmo da eleição do Trump. A eleição do Trump trouxe mais incerteza, né? Mas já estava dado o quadro, um quadro mais desafiador externo. Então nós estamos vivendo isso, mas nós estamos tomando as medidas necessárias para reverter essa situação. O que se tem hoje no cenário é que é uma atividade econômica que ainda está muito aquecida, né? Os dados vêm mostrando o desemprego ainda muito baixo, os dados mostram, como o próprio Banco Central fala, números ainda incipientes de perda de fôlego da economia. Essas medidas, por exemplo, do consignado, elas não podem acabar fazendo com que a economia demore mais a desacelerar e atrapalhe nesse processo de queda da inflação? Eu entendo a tua pergunta, mas tem um problema que você
Tem medidas que você não pode esperar para tomar. Eu vou dar um exemplo. Tem famílias que estão com empréstimo, ou particular, ou num banco, pagando taxa de 5%, 6% ao mês. Você está indignada, com razão, com uma inflação de 5% ao ano. A pessoa está pagando 5% ao mês de taxa de juros. Se você não oferecer uma alternativa para essa família, agora que o juro está subindo, ela vai se tornar uma família super endividada em poucos meses. E aí vamos perguntar, o senhor não vai fazer nada em relação ao superendividamento? Não é melhor prevenir o superendividamento do que ter que remediar? Aí, o que aconteceu no governo passado? Não fizeram nada contra o superendividamento. Eu tive que fazer o desenrola no começo do governo, porque as pessoas não conseguiam pagar suas dívidas. Então nós vamos entrar de novo nesse ciclo. As pessoas se superendividam, se enrolam, e aí você tem que fazer um programa de desenrola para dar desconto e tal. Não, vamos preventivamente garantir que o trabalhador tenha um crédito, nem é barato, vamos combinar. Ele está caro ainda. Mas ele está saindo de uma taxa de juros de 5,5% para uma taxa de juros de 3%, de 2,5%. Os bancos oficiais, e aqui eu aproveito para fazer uma propaganda dos bancos públicos, estão praticando taxas de juros abaixo de 3%, na casa de 2,5%, na média. Pode ser que, em função de um perfil ou outro, seja um pouco mais. Na média, Banco do Brasil e Caixa Econômica estão com taxas de juros bastante menos elevadas do que praticavam para o consumidor. Quando você ia lá no banco bater na porta e falava, preciso de R$1.000, de R$2.000, de R$3.000, te cobravam 5% ao mês. Acabou. Caiu a metade. O que o senhor está dizendo é que não vai estimular mais a economia, mas trocar uma dívida de cara por outra barata. Você está trocando uma dívida muito cara por uma dívida bem menos cara. O ideal é a gente atingir patamares de taxa de juros no mundo civilizado. Mas para isso muitas reformas precisam ser feitas, como essa do crédito consignado, como foi o caso do marco de garantias, que permitiu ao Brasil aumentar em 1 milhão de carros a produção no ano passado, eletrodomésticos, ou seja, o brasileiro está consumindo mais, e uma das razões por estar consumindo mais é porque a renda aumentou e o juro caiu. Então, mas isso é o lado bom da economia. Vamos corrigir eventuais distorções para que esse aumento do consumo não se traduza em aumento de preço. Agora, a gente está vendo que, o senhor falou dos bancos públicos, mas os bancos privados, principalmente os menores, as fintechs, estão cobrando caro e estão muito ainda seletivos. Então, tem várias linhas já com dificuldade de tomar crédito. Por exemplo, compra de automóvel, estava vendo. Como é que o senhor está vendo esse crédito que já parece mais restritivo e essa situação de inadimplência? Como é que o senhor vê esse cenário? Não vejo assim que o governo está tomando as medidas justamente para evitar superendividamento e inadimplência, promovendo essa transferência da dívida cara para a dívida barata. Mas esses bancos, os privados, estão mais resistentes a baixar a taxa, né? Por quê? Aí tem que perguntar para eles, né? O que nós estamos fazendo é uma plataforma com alta concorrência. E eu aconselho a pessoa a, quando pedir a sua proposta, não fechar o primeiro negócio. Você não compra a geladeira na primeira loja que você entra. Por que você vai tomar um crédito no primeiro que te oferece? Mesmo que você esteja ali ansioso para fechar uma operação que vai te beneficiar, você pode ter em 24 horas uma oferta melhor. Então, o ideal como é um marketplace, como é um lugar onde você vai receber várias propostas, aguarde um pouquinho. Você tem carteira assinada, né? Tem ali o seu aplicativo. Aguarde um pouquinho. 1 ou 2 dias você vai ter uma oferta melhor para o seu perfil. E você vai poder. E checa por quanto que você está trocando a tua dívida. Checa o juro que você está pagando. Você vai estar pagando 5%, 6%, 7% ao mês, que é um absurdo, e você tem que negociar com a rede bancária a melhor taxa. E eu estou dizendo aqui, Banco do Brasil e Caixa, nesse momento, que ainda a concorrência sequer começou, já estão praticando taxas em torno de 2,5%. E eu digo, quando entrar todo o sistema bancário,
a tendência, se você tiver um bom cadastro, eu sou um trabalhador que tem 10 anos de carteira assinada na mesma empresa, você vai ter uma taxa de juros menor. Eu sou um trabalhador que ganho bem, tem estabilidade, você vai pagar uma taxa de juros menor. Então, todo o perfil do trabalhador é levado em conta para calcular o risco. Então, isso tudo vai favorecer enormemente quem tem, né, uma vida laboral, né, no mundo do trabalho, né, a pessoa ela vai ter uma taxa menor. Então, use o teu poder de barganha nesse momento, em que você tem uma plataforma em que toda a rede bancária está recebendo o seu pedido de empréstimo. Aguarde para fechar o negócio. De novo, você não compra a geladeira na primeira loja que você entra. Você vai lá fuçar para achar o melhor preço para você. A mesma coisa o crédito. É claro que também quem está nos acompanhando sabe que o crédito está caro, as empresas estão ouvindo muito isso de pequenas empresas, está difícil, né, o juro está muito pesado, e essa perspectiva de que esse ano a gente cresça menos, porque as pessoas estão apertadas, né, as empresas estão apertadas e sentindo isso. Qual é a perspectiva que o senhor vê de PIB para esse ano? Parece que é um começo de ano ainda forte, né, com o agro ainda forte, mas que esse juro pesado ao longo dos meses deve fazer a economia desacelerar, né? A previsão nossa é de um crescimento de 2,5%. Nós crescemos 3,2% no primeiro ano, contra uma previsão do mercado de 0,8%. Você há de lembrar disso, né? Aí no ano seguinte, o ano passado, nós crescemos 3,4%, com previsão do mercado de 1,5%. Né? E esse ano nós estamos prevendo 2,5%. Né? Em função o mercado está em torno de 2, 2,5%, né? O mercado está em 2%. Nós estamos em 2,5%. Primeira vez que nós estamos mais pertinho do outro. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil ele precisa crescer, mas obviamente que quando a gente vê um descasamento da oferta e da demanda, a demanda está muito forte em relação à capacidade de oferta dos produtos e, sobretudo, em relação à crise externa, que é bastante evidente, todo mundo está vendo o que está acontecendo com as medidas do Trump. E isso é muito comum, viu, Juliano? Né? A extrema-direita, ela às vezes toma medidas muito de afogadilha, assim, sabe? E às vezes desorganiza um pouco. Isso aconteceu no Brasil. Nós temos memória curta, né? Mas a inflação do governo Bolsonaro bateu mais de 10%. Né? E para trazer ela para baixo, teve que aumentar a taxa de juros também, mas ela chegou a 2 dígitos no governo Bolsonaro. Então nós estamos cuidando para isso ficar longe do nosso horizonte. Ela deu uma galopada, vamos trazer já para baixo, para não ter susto. E o senhor falou sobre fazer esse dever de casa na parte fiscal, justamente para que esse ano pudesse ter esse trabalho do juro, trabalhando junto com a questão fiscal para organizar a questão econômica e inflacionária, né? Um ponto que eu queria puxar em relação ao fiscal é a reforma do imposto de renda. Sim. Que no Brasil, certamente, a renda ela é pouco tributada, principalmente os mais ricos pagam pouco imposto, mas a preocupação hoje é que o Congresso aprove a proposta do governo de isentar do imposto de renda quem recebe até 5 mil, mas que não aprove a compensação. Como é que o senhor vê essa preocupação? Eu vejo como algo impossível de acontecer pelos acordos que foram firmados. Isso foi um pedido meu, do presidente da República, para que acontecesse com a reforma da renda o mesmo que aconteceu com a reforma tributária. Não tem risco? Não é que não tem risco, tem um acordo. E eu penso que até pela tradição, e aqui eu faço um elogio, todo acordo que eu fiz na Câmara e no Senado foram honrados. Entendeu? E o Arthur Lira era o presidente da Câmara durante esses 2 anos passados. Nós fizemos um acordo, eu não vejo nenhuma perspectiva no sentido assim, olha, vamos abrir um rombo nas contas públicas, vamos aprovar uma coisa e não aprovar outra. Até porque justiça seja feita ao povo brasileiro. Fizeram pesquisas e pesquisas sobre isentar quem ganha até 5 mil e tributar quem ganha mais de 1 milhão.
a tributação de quem ganha mais de 1 milhão e não paga imposto, a aprovação foi maior do que a de isenção dos 5 mil. Então, é um projeto com altíssimo apoio popular, como raramente se vê. Um projeto que tem quase 80% de aprovação. O que nós estamos falando? Até para que a pessoa fique absolutamente esclarecida. Nós estamos dizendo o seguinte, tem 10 milhões de brasileiros que ganham até 5 mil reais, que hoje tem um desconto na folha de pagamento. Você nem opta por pagar. O teu salário já vem com desconto do imposto de renda. E o empregador paga por você. Então você não vê a cor do dinheiro. São 10 milhões de brasileiros. Tem 5 milhões de brasileiros que ganham de 5 a 7 mil reais que vão ter um desconto. Vão pagar, não vão ficar isentos, mas vão pagar um pouquinho menos. Ok? Então nós estamos beneficiando 15 milhões de brasileiros. 1% de 15 milhões é 150 mil brasileiros. Tem 141 mil brasileiros que não pagam nem 10% de imposto de renda. E nós estamos criando um imposto mínimo para esses 141 mil brasileiros. Se ele paga 3%, ele completa 10%. Se ele paga 8%, ele completa 10%. Paga 2% e completa 10%. Com isso, esses super ricos, que ganham mais de 1 milhão por ano, vão pagar a mesma contribuição que você paga, que eu pago, que uma professora paga, que um policial militar paga, que uma enfermeira paga. Então eu fico me imaginando, por que uma pessoa que ganha mais de 1 milhão por ano não paga imposto de renda, não pode contribuir com o que uma professora de escola pública contribui, que é em torno de 10% do seu salário. Quem ganha mais de 5 mil, às vezes paga até mais, chega a quase 20% de imposto de renda. Agora vocês estão propondo isentar do imposto de renda quase 90% da população. Lembrando que a renda média do brasileiro é baixa, né? A maior parte recebe no máximo até 5 mil. Então, você está falando que vai isentar quase que a população inteira. Não, acho que a preocupação é fechar essa conta, né? Não, a conta está absolutamente... Quem vai pagar é menos gente e ainda tem o risco, né, que se fala do Congresso não aprovar ou não fechar exatamente. É que é importante dizer o seguinte, quem vai pagar não paga hoje. Nós estamos cobrando de quem não paga. Então, um super rico que não paga vai passar a pagar. E uma pessoa que ganha até 5 mil vai deixar de pagar. Onde está a incoerência do projeto? Lembrando que o que vai se arrecadar é exatamente aquilo que vai se deixar de arrecadar. Fechar essa conta, entendi. Então, se aprovar o projeto como está, para a Fazenda, para o governo Lula, está 100%. Lembrando que isso já foi promessa. O Bolsonaro fez essa promessa e não cumpriu. Tem vídeo dele defendendo e ele não cumpriu. Aí você vai criticar quem está cumprindo? Quer dizer, também fica incoerente. Quem não cumpriu, não cumpriu, mas o presidente Lula fez a promessa, está cumprindo a promessa da forma mais justa possível, que é cobrando de quem não paga. Não é que nós estamos cobrando a mais, nós estamos cobrando de quem não paga, para isentar quem paga e ganha até 5 mil. Nessa questão da compensação, uma questão que tem se falado muito é o risco de judicialização, de quem ganha mais de 50 mil, e que dentro desses ganhos tem muitos investimentos que são isentos. Como é que o senhor vê essa discussão? Não, a gente manteve isenta a poupança, nós mantivemos isentos aquilo que a gente entende que deve fomentar o desenvolvimento do país. E estamos tributando a renda que não se transforma em investimento. Aquilo que fica dentro da empresa não é tributado. Vamos supor, lá na área da Sudene, da Sudã, da Zona Franca, o lucro que não é distribuído, ele continua dentro da empresa gerando negócios. Ele não saiu da empresa, né? Porque o incentivo fiscal lá prevê que o lucro permaneça lá e se pague menos sobre o imposto de renda, sobre a pessoa jurídica. Então tem todo um mecanismo. Agora, vai ser engraçado uma pessoa que ganha 1 milhão e não paga imposto de renda entrar na justiça para continuar não pagando com uma lei aprovada no Congresso. Assim, qual é a judicialização que o cara está pretendendo? O cara é um privilegiado e não quer pagar imposto. Todo mundo paga imposto. Ele não quer pagar por quê? Assim, assustador esse quadro que você está.
que você está descrevendo. E um juiz vai dar isso? O juiz mesmo paga imposto? Por que ele vai isentar quem não paga nada? Ministro, a ministra Simone Tebet disse que o ajuste nas contas vai ter que ser feito um novo ajuste para que a regra do orçamento continue de pé de 2027 em diante, e citou um ajuste no final de 2026. Se já tem essa visão, né, por que vai esperar esse ajuste só para ser feito no final de 2026? Olha, nós estamos fazendo ajuste o tempo todo, né? Não estamos esperando nada, senão não teria feito do ano passado. Nós mexemos em várias políticas públicas para ajustar o orçamento ao arcabouço fiscal. Então, nós estamos sempre sopesando benefícios e custos e benefícios para, primeiro, manter a economia em crescimento, manter as pessoas empregadas, manter os programas sociais funcionando. Porque, Juliana, vamos lembrar o seguinte: sempre que se fala em ajuste fiscal, quem paga é o trabalhador no Brasil, historicamente. Nós resolvemos mudar um pouco essa história. Hoje quem está pagando um pouco do ajuste fiscal é o andar de cima, é a cobertura, que nunca era tocada. E aí essa turma tem poder de mídia, tem poder econômico, tem poder e grita. Mas é uma opção política que nós estamos fazendo. Sempre o trabalhador que vai pagar a conta. O salário mínimo nesse país ficou 7 anos sem reajuste. O Bolsonaro não deu R$1 acima da inflação para o salário mínimo. A tabela do imposto de renda ficou 7 anos congelada, a tabela do imposto de renda. O Bolsonaro não reajustou a tabela do imposto de renda uma única vez. Então quer dizer que o ajuste fiscal é sempre no colo do trabalhador, sempre no lombo do trabalhador. Bom, vamos fazer um pouco diferente. Pela primeira vez na história, vamos fazer um pouquinho diferente e fazer quem não contribui, contribuir. Porque senão a vida fica difícil no país. Eu já disse uma vez e repito, o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. Por que nós estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo? Qual é o sentido disso? Será que vale a pena um país que é um dos grandes e está entre os piores em distribuição de renda? Será que nenhum economista se importa em corrigir essa distorção? Será que ninguém vai escrever nos jornais dizendo, olha, isso é uma pauta relevante para a economia brasileira, isso é uma distorção que precisa ser corrigida já? Nós estamos há 520 anos aqui, não vamos corrigir o que está na cara de todo mundo? Você sai na rua aqui de São Paulo, você vê o que eu estou falando. Não precisa ninguém te ensinar na escola. A desigualdade está em todo canto. Vamos corrigir um pouquinho. Não estamos fazendo nenhuma revolução. Estamos com ajustes para corrigir essa distorção. Então, sim, nós somos a favor do equilíbrio das contas públicas. Mas, sim, nós somos a favor de quem não contribui, passe a contribuir para ajustar as contas. E não, de novo, ficar com salário mínimo congelado, tabela do imposto de renda congelada. Aí não dá. Agora essa conta tem que fechar, né? Que eu acho que essa que é a discussão, né? Se mas vai quem dar grita de um lado, em Brasília, tira do outro, essa é a preocupação do momento. Mas quem grita em Brasília são os ricos. Essa que é o paradoxo que nós estamos vivendo no Brasil. É o seguinte, quem vai lá dentro do Congresso gritar é o rico. Você não teve uma manifestação para corrigir a tabela do imposto de renda em Brasília. Vai ver os lobbies que estão lá na cola do Congresso para não deixar passar a reforma da renda. Está todo mundo lá para impedir passar. Ah, eu não quero pagar, eu quero continuar não pagando. Ah, eu vou ter que, em vez de 3 vezes para a Europa por ano, vou ter que ir 2 só. Não é possível isso. Isso é uma barbaridade que estão fazendo comigo. É assim que funciona o Brasil. E o sujeito lá está na esquina pedindo um sanduíche. Todo mundo quer garantir o seu, né? O judiciário tem uma série de distorções, o Congresso também. É isso. Agora, o que está dentro do que o governo pode fazer é passar essa credibilidade fiscal, essa preocupação em tirar de um lado, mas compensar do outro. Exatamente. E aí vem, eu sei que o senhor já comentou isso ontem, mas o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, falou sobre aumentar a isenção de pessoas que não pagam a conta de energia, né, o número de beneficiários que tem isenção da conta de luz.
E se tem dinheiro para isso, se isso está realmente sendo estudado, porque é isso, tem sempre essa preocupação de ter ideias, né, que vão surgindo e aí vão trazendo essas preocupações de que o desequilíbrio das contas ele volte. É verdade. A ser, né, e é bom, toda a vigilância é importante para não deixar isso acontecer. Eu não conheço o projeto e nem a Casa Civil. Eu tomei o cuidado de telefonar para a Casa Civil para saber se tem alguma coisa tramitando. E não tem nada tramitando, né? É uma ideia e que eu não conheço, então não posso comentar o que eu não conheço. Agora, tem muita gente isenta do pagamento de energia elétrica e tem muita gente pobre que está pagando. Então tem distorções no sistema. Mas eu só posso me referir ao projeto quando eu conhecê-lo. Eu não posso... Que há distorções no sistema elétrico, não há dúvida, todo mundo sabe. Qualquer economista sabe que as distorções são muito grandes. Mas não me parece que o projeto envolva o Tesouro Nacional. Isso é um equilíbrio interno dentro do sistema para ser mais justo com a população de baixa renda, né? Isso faria sentido no Brasil. Mas eu não conheço o projeto para me manifestar sobre uma coisa que eu não li. Tá certo. Bom, estamos já terminando a entrevista. Ministro, estamos terminando a semana, parece que um pouquinho melhor do que como começou, né? A gente está aí no final dos mercados, a bolsa subindo, o dólar caindo, só não sabemos se podemos garantir, né? Olha, eu acho que nós vamos terminar melhor do que começamos sempre, porque nós começamos lá atrás muito mal, com uma herança muito complexa. O governo anterior deixou uma confusão para administrar muito complexa. E o que a gente está vendo? Nós estamos vendo que devagarzinho está todo mundo entendendo que tem que tomar providências, tem que preservar os mais vulneráveis, que não pode deixar a população desassistida, saúde, educação, que a gente tem que cuidar dessas coisas e ir evoluindo com justiça social, justiça tributária. O recado está dado, a compreensão existe, eu penso que o Judiciário deu a sua contribuição, tem distorções que você mencionou que nós estamos pretendendo corrigir, o Congresso aprovou uma série de medidas que trouxe mais justiça tributária para o país. Você sabe que o rico tinha dinheiro em paraíso fiscal e não pagava imposto de renda sobre isso no Brasil. É uma coisa medonha, né? Até membros do governo anterior declararam que tinha dinheiro fora do país e que não pagavam imposto de renda. Nós estamos corrigindo as coisas. É que tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa. Sempre haverá. Você vê que os Estados Unidos, a maior potência do mundo, está aí numa situação que ela não sabe nem se explicar direito. Então, a economia capitalista ela tem disso, ela tem vulnerabilidades, ela tem oscilações, ela tem, às vezes, crises e tudo mais. Mas eu penso que o Brasil está preparado para enfrentar essa situação. Nós temos uma liderança que é um ativo político para o Brasil no mundo, que é o presidente Lula, que é recebido de portas abertas em qualquer lugar que ele vai. Uma pessoa sensata, ponderada, não faz bravata, não fica gritando bobagem, só fala coisa com coisa. Por isso que ele é recebido pelo Xi Jinping, recebido pelo Macron, recebido pelo Biden. Vamos ver se o Trump agora começa a conversar um pouco mais com as pessoas, até para evitar, né, essas idas e vindas, e a gente consiga ter uma política sólida, um relacionamento sólido. Tá certo. Ministro Haddad, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui para a Band News FM e para a Band News TV. Obrigado. Obrigada. Voltamos aí com você então, Frumento. Obrigado, Juliana Rosa, e obrigado também ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A entrevista completa você acompanha ao longo da nossa programação e também lá nas redes sociais aqui do Grupo Bandeirantes, da Band News FM e da Band News TV.